pessoal, aqui quem está falando é o Valmir. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Valmir Lima e Silva Filho, eu sou profissional da área de TI há aproximadamente uns 15 anos, um pouco mais. Desses 15 anos, um pouco mais, eu trabalho aproximadamente 11 anos com desenvolvimento de software focado em teste de software. E nos últimos 2 anos, mais ou menos, aí eu tenho me aventurado e me dedicado bastante a testes automatizados na camada de User Interface, utilizando o framework Protractor. E visto que o Protractor está evoluindo constantemente, eu gostaria de trazer algumas coisas atuais que estão rolando sobre a ferramenta para ajudar aí a ter um pouco de material em português para quem tem um pouco de dificuldade de ler documentação em inglês, esse tipo de coisa. Então, a ideia aqui hoje é trazer alguns exemplos práticos relacionados a algumas coisas que andaram acontecendo com o Protractor nos últimos tempos. Então, atualmente, há pouco tempo, o Protractor lançou um Style Guide, que inclusive está aberto aqui na minha tela. E esse Style Guide, ele é tipo, ele tem alguns design patterns, né, e algumas best practices que a gente tem que seguir quando a gente está escrevendo testes utilizando o framework Protractor. Visto esse Style Guide, que é todo com documentação em inglês aqui, mas ele é bem completo e tem um vídeo dos criadores que eu recomendo muito assistirem, eu resolvi criar um projeto no GitHub, um projeto público, que vocês podem acessar através do meu GitHub em wlsf82/Protractor Style Guide, certo? Onde eu procurei trazer alguns exemplos práticos do uso dessas melhores práticas. Então, a ideia desse vídeo é simplesmente mostrar para vocês em um projeto real como a gente pode implantar alguns itens desse Style Guide e a importância do uso de tais práticas. Algumas coisas interessantes a considerar sobre esse projeto em específico é que eu utilizei um Protractor Generator, que é um projeto público aí de um dos contribuidores desse Style Guide, que é um desenvolvedor do Google. Então, assim, fica a dica aí para quem não sabe por onde começar. O Protractor Generator, ele gera ali uma estrutura básica do que tu precisa para começar a rodar teus testes com o Protractor. Então é bem bacana assim, porque ele facilita a tua vida nesse início assim, né, de já criar o arquivo de configuração com as configurações básicas e esse tipo de coisa. Então eu não vou me ater aqui no arquivo de configuração e a gente vai se ater somente nos arquivos de specs, que são os testes, e nos page objects. Então eu vou começar dando uma passada aqui pelos page objects. Para esse projeto exemplo eu criei 2 page objects. Inicialmente eu criei somente um page object e um teste, depois eu comecei a evoluir para trazer um pouco mais de exemplos. Então eu fiz testes tanto para a própria página da API do Protractor quanto para uma outra aplicação Angular para ter exemplos de aplicações diferentes, certo? Então, começando aqui, eu vou mostrar um page object da página da API do Protractor, e aí eu vou comentar alguns itens relevantes relacionados a esse novo guia de estilos, digamos assim, né? Melhores práticas, design patterns, que o Protractor lançou recentemente. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que eu estou declarando todos os elementos desse construtor, né, desse objeto, que é o API page que eu chamei, de forma pública, ou seja, eu estou colocando um this.searchField element by model. Né? Quando eu coloco esse this, eu estou tornando público esse atributo dentro dessa classe. Né? Então, isso é um ponto que foi levantado nesse Style Guide e que eu resolvi trazer. Outro ponto aqui é
dê preferência a localizadores, a estratégias de localização que são específicas do protractor sempre que possível. Então aqui, nesse caso, eu estou definindo dois atributos para essa classe, que é o campo Search Field e o First Sidebar Item, e eu estou utilizando localizadores específicos do protractor, como ByModel e ByRepeater. Isso é interessante e é importante de se utilizar sempre que é possível localizadores específicos do protractor, porque isso torna o teste, o PageObject mais legível, principalmente quando um desenvolvedor que não é uma pessoa específica de teste vai, por exemplo, dar uma olhada nesse código, dar manutenção nele, ele entende porque foi ele que criou esses modelos, esses repeaters, esse tipo de coisa. Então, assim, e também porque torna também seletores um pouco mais curtos, né? Que torna o código mais fácil de ser lido. Nesse caso aqui eu coloquei prefer, dê preferência a ByID e ByCSS quando não tiver nenhum localizador específico do protractor disponível. Então, nesse caso aqui, para localizar o API Searched Title, eu estou usando um element ByCSS passando uma classe. Né? Então, esse é uma abordagem interessante de se usar, que também fica fácil de ser lido o código e é interessante de se utilizar quando não tem nenhum localizador específico do protractor disponível. E por último aqui, utilize um único module export no final do arquivo de PageObject. Então em vez de fazer vários mini PageObjects dentro do mesmo arquivo e exportar eles um de cada vez, faz um PageObject, tem todos os seus atributos e todos as suas funções, né? Um PageObject é como se fosse uma classe, pensando em orientação a objeto, então ele vai ter todos os seus atributos, todos os seus métodos, e ele é exportado uma vez só, ok? Eu vou, já que eu mostrei o PageObject do API Page, eu vou mostrar agora o spec file que eu criei para o API Page, que é esse sample spec aqui. Primeira coisa, do guia de estilos, faça o require de todos os módulos no topo do arquivo. Então aqui, nesse caso eu estou só requerendo um PageObject, mas caso eu estivesse requerendo mais de um, todos eles no início do arquivo antes mesmo do describe, certo? Boas práticas da utilização da ferramenta. Instancie todos os objetos no início da suíte de testes. Então aqui eu estou fazendo o require dessa PageObject, é como se fosse uma classe, e aqui eu estou instanciando um novo objeto do tipo API Page. Então, todas as instâncias de objetos devem ser feitos logo depois do describe, antes de começar os testes. Navegue para a página onde o teste vai ser executado a cada teste. Isso aqui é interessante de se utilizar, essa abordagem, para tu ter sempre um estado do teu teste limpo, onde ele não tem interferência de testes anteriores, por exemplo, certo? Utilize PageObjects para interagir com a página né, que está sendo testada. Então aqui, por exemplo, API page.searchfield.sendKeys, estou enviando a string repeater, API page.firstSidebarLink.click. Isso aqui é uma questão de... Tem dois pontos, né, quando a gente fala de utilização de PageObjects. Primeiro que o teste fica muito mais legível, né, ele não tem questões específicas do protractor que a pessoa que está lendo o teste não precisa saber especificamente sobre isso. E além disso, ele dá uma maior facilidade de manutenção, né, visto que quando tem uma alteração, por exemplo, no seletor de um elemento, tu vai alterar somente no PageObject ao invés de em todos os lugares onde ele estiver sendo usado, né? Então, assim, o PageObject ele é interessante nesse sentido e também pelo fato de tu poder reutilizar o código, né, em vários testes diferentes, né, utilizando o código do mesmo PageObject. Para finalizar, eu vou agora então inverter. Eu comecei antes pelo PageObject, fui para o
o arquivo de teste. Agora eu vou começar pelo arquivo de teste e vou ir para o PageObject. Eu criei um outro arquivo de teste aqui que é o Choco Login Spec. O Choco é uma outra aplicação desenvolvida em Angular, então achei que pudesse ser interessante para fins de exemplo. Então aqui eu estou requerendo todos os módulos no topo. Então eu tenho uma Choco Page que está sendo requerida no início antes do describe. Instancie todos os PageObjects no início da suíte de teste. Então aqui eu estou instanciando, estou criando uma variável chamada ChocoPage que está instanciando um novo objeto ChocoPage. Navegue para a página de testes antes de cada teste. Então é aquele caso que eu já falei, né, de manter o estado da aplicação limpo para cada teste, para não haver interferência entre os testes. Utilize PageObjects para interagir com a página em teste. Então aqui, por exemplo, eu criei eu instanciei no início aqui um objeto chamado ChocoPage, e esse objeto ele tem um método login, que esse método login passa dois argumentos, um usuário e uma senha. Então, passando esses dois argumentos, ele tenta fazer um login. E a mesma coisa aqui, né? Só que aqui eu estou passando um usuário inválido e uma senha inválida, aqui eu estou passando usuário e senha em branco. Né? Então assim é só para mostrar que o PageObject, por exemplo, eu criei uma vez essa função e eu consegui utilizar ela duas vezes já, né? Sendo que se alguma alteração houver na função login, eu só vou alterar uma vez no PageObject específico e não em todos os testes que estão utilizando este. Para fechar, eu vou acessar esse PageObject que eu chamei de ChocoPage para mostrar para vocês. Então aqui mais alguns exemplos. Essas três linhas aqui, 5, 6 e 7, também aquele lance lá de prefira utilizar ById e ByCSS quando nenhum localizador específico do Protractor estiver disponível. Então nesse caso aqui, diferente do outro onde eu estava usando ByCSS, aqui eu estou utilizando ById e passando o ID dos campos de usuário e senha e do botão de login. Tá? A utilização do ById, além de tornar o código fácil de ser lido, ele também performa muito bem, né? Ele tem um desempenho muito bom para localizar elementos quando tu tenta identificar pelo ID, porque IDs são únicos e tal. Aqui, repetindo o que já tinha no outro PageObjects, prefira localizadores específicos do Protractor sempre que possível. Então aqui eu estou localizando um elemento chamado de error message pelo byRepeater, error in errors. Então aquela questão de legibilidade e, né, já que a gente está desenvolvendo aplicações em Angular, tornar o código próximo para o desenvolvedor também. E aqui um outro design pattern que tem no Style Guide do Protractor, que eu não havia comentado ainda em nenhum outro exemplo, que é declare objetos, funções de PageObjects para operações que requerem mais de um passo. Então é aquele caso do login, né? Eu tenho aqui até disponível de forma pública nessa classe, digamos assim, todos esses campos. Então eu poderia, no arquivo de teste, mandar um chocopage.username field.sendKeys, depois um password field.sendKeys, depois um sign-in button.click. Mas quando eu começar a testar diversos cenários alternativos que tem que fazer esses mesmos passos, eu vou começar a duplicar muito código. Então nesse caso eu criei uma função login que faz esses dois passos para mim e recebe um usuário e senha como parâmetro. Então eu posso fazer o teste como eu fiz, de passar um usuário e senha inválido, de passar um usuário e senha em branco, de passar um usuário e não passar a senha, de passar a senha e não passar o usuário, esse tipo de coisa. E se eu tiver que mudar alguma coisa, eu só mudo aqui. E, o teste fica mais fácil de ser lido. E por último, utilize um único module export no fim do arquivo de PageObject. A ideia aqui era mostrar alguns exemplos práticos, então eu vou só para finalizar rodar esses testes aqui para mostrar para vocês que isso aqui não é lero-lero. E, inclusive,
eu coloquei aqui no README o comando para executar esses testes. Se tu tiver o Protractor instalado globalmente, é só rodar Protractor, né? Mas aí ele testou o primeiro cenário, testou o segundo, testou o terceiro e aí passaram os 3 testes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer sugestão é bem-vinda. Fazia tempo que eu não gravava conteúdos no formato de vídeo, então eu posso estar um pouco enferrujado. Então aguardo sugestões aí e feedback. Valeu!